Amém. Gente, a gente deu esse título aí, um convite à intimidade. Não sei se você já parou para pensar a respeito disso. Falar em intimidade com Deus, falar de um convite de Deus para a gente ser íntimo dele, já é uma coisa um pouco estranha, porque a gente não vê Deus. A gente, por natureza, se sente muito distante de Deus, porque o nosso pecado nos coloca numa condição de distância de Deus. Essa que é a verdade. Por mais que a gente tenha nascido de novo, ao momento que a gente experimenta Deus, é um momento em que a gente busca Ele em oração, a gente é tocado por Ele, e muitas vezes não é fácil a gente ter regularidade, constância em buscar a Deus, em buscar a presença dEle, em buscar a intimidade dEle. E aí, a gente, olhando para o exemplo de Jesus, é comum se dizer que Jesus tinha 3 níveis de relacionamento, basicamente, com as pessoas que iam atrás dele, com os que seguiam a ele. O nível mais distante era o nível da multidão, que era aquele grupo muito grande, de aquela multidão que ia atrás dele, centenas, às vezes milhares de pessoas que iam onde ele ia, porque era um pessoal que gostava de ver milagre, um pessoal que gostava de ver grandes coisas acontecendo, coisas tremendas, que gostava de ver espetáculo. E onde há espetáculo sempre há multidão, e onde há coisas miraculosas, sobrenaturais, isso atrai muitas pessoas. Mas isso nem sempre leva a gente a uma intimidade com Deus. Então esse era um primeiro nível. O outro nível, que se costuma dizer, era o nível dos 12 discípulos, que era um nível dos amigos mais próximos um pouco dele, das pessoas que ele tinha um relacionamento no seu dia a dia. A gente poderia dizer que durante o ministério de Jesus, foi a família dele. Aqueles 12 foram a família dele. Por onde ele ia, estavam juntos, ele queria treinar eles, ele queria fazer eles verem como viver o reino de Deus funcionava, como o evangelho funcionava na prática. E aí ele fez essas grandes amizades, enquanto passou por aqui. Mas tem também um outro nível, que é o nível mais íntimo, do círculo mais íntimo de Jesus, que é de Pedro, Tiago e João. Esses 3... Jesus de vez em quando chamava eles para orar num canto. Ó, vem só vocês 3 aqui. Meu coração está apertado. Eu preciso que alguém ore por mim. Então Jesus, que foi Jesus, tinha níveis diferentes de intimidade. E ele queria, e ele quer, na verdade, ensinar para a gente a buscar um nível cada vez mais profundo de intimidade com ele, com a palavra dele, com as coisas dele. E é interessante a gente observar que a gente também faz isso, né? Não sei, poucos aqui eu acho que tem Facebook, mas tinha um negócio no Facebook que era assim, né? Status. Como é que é? Amigo, melhor amigo, fã, super fã. Então tinha uns níveis lá. E tinha familiares também no Facebook. Não sei se alguém aqui ainda usa, enfim, tá meio ficando fora de moda, né, o Facebook. Mas que a gente que tem mais de 30, né, Clovinho, a gente usa, né? A gente que fez 30 ano passado, né? O Facebook tinha essa coisa. Então, em qual categoria que você vai enquadrar essa pessoa ou aquela? Mas o fato inquestionável é que nessa categorização toda, ninguém questiona o fato de que a família é sempre o círculo mais íntimo. Pelo menos deveria ser. Creio que, na maior parte das vezes, esse tem sido o nosso círculo mais íntimo. E é exatamente porque a família é o lugar em que você não vai conseguir sustentar nenhuma máscara. A família é o lugar que todo mundo te conhece como você é de fato. Você consegue até mascarar na igreja, mas dentro de casa não dá, não é? Por isso que dizem que a nossa família é o nosso primeiro e mais difícil campo missionário. Né? Que ali não tem como você fingir. Você tem que ser cristão ou então não vai ter jeito, né? Então, a família é o nosso círculo mais íntimo, exatamente por isso que a Bíblia nos apresenta um Deus que nos convida a ter um nível de intimidade com Ele, family level, nível família, né? O nível máximo de intimidade. Ele se revela como Pai, e pela primeira vez, como a gente ouviu Edmeia falando ontem, não é? Deus resolve nos chamar de filhos. E Jesus ensina o povo dele a orar. Quando vocês orarem, vocês façam assim:
Pai nosso que estás no céu. Ninguém tinha aprendido a orar a Deus assim. Era sempre Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora eu quero ter um nível de relacionamento com vocês em que eu vou ser essa figura paterna de proteção, essa figura de cuidado, essa figura de sabedoria, essa figura que vai ser uma referência para vocês. Alguém com quem vocês vão poder se relacionar intimamente. E ele se apresenta assim. E mais do que isso, ele envia Jesus como filho, para dizer assim, olha, eu quero que vocês entendam que o relacionamento que eu quero ter com vocês é como um pai com filho. Que eu sou um Deus que ama, por isso mesmo eu protejo, eu cuido, eu me preocupo, eu proíbo muitas coisas. Eu contei isso há bastante tempo aqui, não sei se alguém vai lembrar, mas eu lembro quando minha sobrinha era pequena, devia ter uns 5 anos de idade, a gente estava na frente do prédio do meu irmão, aí a minha sobrinha saiu correndo pela portaria em direção à rua, e estava vindo um ônibus. E o ônibus freou, ele nem freou muito em cima, nem tinha assim tanto risco de atropelamento. Mas o fato de estar vindo o ônibus e ela correr para a rua, mesmo que ele não tenha, vamos dizer assim, quase atropelado, só o susto de a gente ver aquela cena, fez o meu irmão ficar transtornado com ela e a ira se acendeu e ele foi com tudo para cima dela. Como é que você faz isso? Entendem? Por que ele fez isso? Porque a vida dela tem muito valor para ele. Porque ele estava muito preocupado com o risco que a filha dele, o objeto do seu mais profundo amor, estava correndo. E a ira nesse sentido de Deus também é assim com a gente. Ele fica irado quando ele vê nós, os filhos dele, indo em direção ao precipício, indo rumo à destruição, indo num caminho de morte, vivendo uma situação de risco, se permitindo uma vida dupla, uma vida fria, uma vida infrutífera. E é ele que fica irado e sacode a gente como pai. Entende? Estou falando isso para gerar essa reflexão aqui. Um Deus que se revela como pai, que envia o seu filho para ser o primogênito entre muitos irmãos. Mas aí ele diz que nós seríamos filhos adotivos dele. É interessante que a Bíblia revela isso. A Bíblia não diz que nós somos filhos legítimos de Deus, diz que nós somos adotados como filhos. Por natureza, nós somos meras criaturas que Deus decidiu adotar e chamar de filhos. E isso faz toda a diferença. Quando alguém é um filho legítimo, que cresceu na casa do pai, tem uma intimidade, já flui de uma forma natural. Mas o filho adotivo, que é adotado depois de já ter crescido, ele chega ali, ele não tem intimidade. Tem que desenvolver essa intimidade. E será que a gente pode dizer que tem desenvolvido essa intimidade? Então, introduzindo aqui esse assunto, a gente vai entrar no texto de Marcos 3:31, porque esse texto é exatamente um confronto de Jesus com os discípulos para dizer assim, olha, eu quero que vocês entendam o nível de relação que eu quero ter com vocês. E ele diz assim, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não estava aqui renegando a sua origem biológica familiar. Ele estava querendo aproveitar essa figura de quem, afinal de contas, é a minha família. Ele diz assim, olha, sabe quem está aqui no Up hoje à noite, que é minha família? É quem faz a vontade de Deus. É quem entende a
centralidade da vontade de Deus, a importância e zela para viver uma vida segundo a vontade de Deus. É quem está preocupado com o que Deus pensa, quem quer saber como é que Deus quer que a gente viva, o que Ele quer que a gente faça, o que Ele quer que a gente deixe de fazer. Ele está falando, sabe quem é meu irmão? Sabe quem é minha família? Sabe quem tem esse nível máximo de intimidade comigo? Quem vive debaixo dessa preocupação, desse desejo de conhecer a vontade de Deus e de fazer a vontade dEle. E aí, eu vou sair um pouco do texto aqui, para pegar um outro texto para a gente refletir, que eu acho que se encaixa perfeitamente aqui, que foi um cara que, não foi um cara com quem Jesus andou, ele viveu no período mais antigo, período depois do cativeiro. Ele era um escriba chamado Esdras, que escreveu o livro de Esdras. E a história de Esdras é interessante, que estava acabando aquele período de 70 anos, em que o povo de Israel ficou escravo na Babilônia, debaixo do juízo de Deus. E aí o rei da Pérsia, Artaxerxes, que era um rei pagão, ímpio, que não tinha compromisso nenhum com o Deus de Israel, que não estava nem aí para o Deus de Israel, por alguma razão sobrenatural que a gente conhece, a soberania de Deus, ele chega para Esdras e fala assim: olha, Esdras, você é um cara que leva a sério essa escritura, não é? A palavra de Deus está na sua mão. Então faz o seguinte, você que anda com essa Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, você que conhece ela a fundo, você que conhece a Deus, eu preciso de alguém que vá lá em Jerusalém para saber o que está acontecendo lá, para orientar a reconstrução do povo de Israel. Como é que pode um rei pagão ímpio estar preocupado em mandar uma comitiva mover de Deus, no tempo que Deus falou que isso aconteceria, sobrenaturalmente? O próprio Deus molda a história e no seu tempo ele executa a sua vontade. E Esdras, então, segundo texto, capítulo 7 de Esdras, verso 10, é um versículo pequeno que traz lições a respeito de como a gente deve buscar viver uma vida íntima do Senhor. Ele diz assim: Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras tinha decidido, sabe o que isso quer dizer? Que ele falou: eu vou conhecer essa escritura, eu vou conhecer essa lei, eu vou estudar, eu quero conhecer, eu quero ser um conhecedor, eu quero ver como ela funciona na prática, para eu estar preparado para ensinar. Então esses três verbos conduzem a gente, segundo eu entendo a partir desse texto de Marcos, ao que Deus espera de nós em termos de intimidade com Ele. E a gente precisa parar e pensar, será que em qual desses níveis eu estou de relacionamento com Deus? Será que eu posso dizer que eu estou vivendo plenamente debaixo da vontade de Deus hoje? A primeira coisa, então, que ele fala, a primeira lição para a gente ter intimidade com Deus, é a gente conhecer a vontade de Deus. Esdras, então, tinha decidido estudar. A maior parte das pessoas, na verdade, para nesse nível. Porque você estudar e conhecer é bem fácil. Ainda mais na era da informação, que você é bombardeado com informação o tempo todo, né? Você rapidamente tem acesso a muita informação, a muito conhecimento. E você tem campanhas e desafios e aulas e pregações e você está sendo informado. E o conhecimento, embora seja um primeiro passo, ele é muito importante. Na verdade, o conhecimento da palavra, da vontade de Deus, ele vai sempre nos levar, deveria sempre nos levar a uma vida de intimidade com Deus. Quando Salomão termina a construção do templo de Israel, ele vai consagrar aquele templo, Deus aparece para ele e fala assim: olha só, nesse templo aqui, que você acabou de construir, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos,
Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Quando Deus revela para nós a palavra dele na Bíblia, e quando Deus nos fornece alguma estrutura, seja ela qual for, o objetivo dele é que a gente tenha um relacionamento com ele. Naquele caso era o templo. Hoje, o Novo Testamento, Jesus ensina que nós somos o templo de Deus. E toda essa estrutura e essa preocupação de Deus em prover esses recursos é para dizer assim, olha, tudo isso só vai fazer sentido se vocês usarem essas coisas como meio para me buscar. Tudo que vocês fazem às sextas-feiras à noite, virem aqui, só vai ganhar vida quando vocês aprenderem a me buscar de todo o coração. Quando vocês entenderem que precisam me conhecer e passarem a desejar esse conhecimento cada vez mais. Você ter toda essa estrutura para contemplar ela e dizer, olha que templo bonito. Deus está falando, isso não vai adiantar de nada. Falou para Salomão, olha, o templo com toda a riqueza e beleza dele, ele só vai ter algum sentido se vocês conseguirem ter um relacionamento de intimidade comigo. Deus quer que eu e você tenhamos um relacionamento de intimidade com ele. Sabe para que serve Up Camp, Go Camp e todos os camps e eventos e programas que a igreja promove? Fim de semana de treinamento e assim por diante. Para mim e para você termos cada vez mais um relacionamento íntimo, próximo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Se isso não está acontecendo e essas coisas não estão servindo para isso, elas não estão servindo para mais nada que preste. Todo esse trabalho vale a pena? Será que vale a pena? Claro que vale! Por quê? Porque a gente tem visto gente se aproximar de Deus, gente que não conhecia Deus, passar a conhecer a Deus. Agora, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, já diria tio Ben. Só os nerds vão entender, né, Clovinho? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Você conhecer a verdade te faz responsável diante dela. A verdade nos torna responsáveis. A gente está no meio de uma campanha de leitura bíblica. Não sei se você está fazendo, está levando a sério. E para falar a verdade, eu creio que mais do que você estar levando a sério ou fazendo ou não, Deus está preocupado em saber se você tem levado esse conhecimento dele a sério. Poxa, eu não estou fazendo a campanha, eu não comecei lá do início, capenguei aí no meio do caminho. Mas e agora? Como é que está a sua vida com Deus? Você tem buscado conhecer Ele? Tem buscado o conhecimento dEle? E a gente precisa entrar nessas campanhas e fazer esse apelo para que o povo de Deus busque a Ele. Sabe por quê, gente? Porque se você não tem buscado essa vida de intimidade com Deus, não tem muito que a gente possa fazer por você. Não tem muito que um culto, uma vez por semana, possa fazer por você. Ou você busca uma vida de intimidade pessoal com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, ou, vou falar a verdade para você, você está construindo a casa sobre areia. Qualquer vento que vier vai derrubar. Por que um monte de gente entra na igreja e sai com a mesma facilidade? Porque está construindo a casa sobre areia e a primeira tempestade derruba. É uma fé que não tem consistência, que não tem raízes. É uma fé que ouve falar sobre Deus, celebra Deus, mas nem sabe quem é Deus. É uma fé que não goza da intimidade do Senhor. Jesus disse que a gente erra não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus.
É um erro não conhecer, é um erro não buscar. Oséias profetizou dizendo assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento de Deus e da palavra dele tem feito um monte de adolescente, jovem entrar no ensino médio e na universidade e abandonar a fé nos primeiros dias, porque não tem raízes, porque não tem compromisso com a verdade, tem compromisso com o próprio umbigo, com o próprio prazer imediato, temporário do pecado. Aí as seduções do meio universitário, a vaidade intelectual faz com que a pessoa de uma hora para outra descarte a fé, porque não tem compromisso, porque não experimentou Deus no seu coração, porque não levou esse compromisso às últimas consequências, porque não desenvolveu uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Uma pergunta que eu fazia muito para mim quando eu tinha me convertido, o pessoal costumava fazer esse tipo de pergunta, né? E era assim: se todo mundo aqui de repente abandonar o evangelho, você pode dizer que você vai continuar caminhando com Jesus? Se toda a sua igreja negar a Jesus como Senhor e negar a fé, como é que você vai continuar andando? Para onde você vai? O que você vai continuar fazendo? Essa é uma pergunta para a gente refletir até que ponto a nossa fé é uma fé num Deus pessoal, num relacionamento pessoal com Deus. Se a gente tem vivido como filho dele, no relacionamento íntimo dele. Se todo mundo abandonar, ele vai continuar sendo seu pai? Você vai continuar sendo da família de Jesus? Se você tem vivido e desenvolvido esse relacionamento, você pode dizer sobre a palavra de Deus como um salmista. Salmo 119, ele diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Os teus mandamentos me tornam mais sábio do que aqueles que me acusam, aqueles que escarnecem da minha fé. Só que quando eu olho para eles, ao invés de ficar envergonhado, eu me compadeço deles pela estupidez e cegueira que conduz a vida deles em trevas rumo à morte, à perdição eterna. Enquanto eu, Senhor, que conheço o Senhor, como eu amo a tua lei, como ela é desejável, como ela é maravilhosa, como ela é uma lâmpada que, enquanto eu estou lendo, ilumina a minha alma e a escuridão do meu coração pecador, e como ela me confronta e me trata e me cura. Como eu preciso conhecer a tua palavra. Se eu não conhecer essa palavra, eu vou acabar destruído, Senhor, e eu não quero isso. Amém? Busca por conhecimento foi uma decisão de Esdras, pode ser uma decisão minha e sua hoje também. A gente tem que decidir buscar isso. Aí, é claro, ele continua falando. Ele decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Aí que foi o ponto que eu falei, que muita gente até conhece, porque, eu já li a palavra toda, vou em todo fim de semana de treinamento, já sei dividir a Bíblia e explicar um monte de coisa, participo do grupo de respostas, cabeça já está cheia de conhecimento da palavra. E aí a pergunta é: e o próximo passo? Ser família do Senhor, segundo o próprio Jesus, é fazer a vontade daquele a quem a gente serve e chama de Senhor. Viver como discípulo dele. Muitos pregadores hoje estão evitando a pregação sobre pecado, porque não é muito civilizado pregar sobre pecado. Isso é um conceito muito defasado, não é? Século passado, a modernidade trouxe o homem para o centro, e o homem passou a enxergar a si próprio não mais à luz de Deus e da palavra dele, mas passou a enxergar a si próprio à luz das suas próprias vontades, das suas próprias expectativas, desejos, prazeres, e começou a se impor sobre Deus, e ignorar a Deus, e escarnecer da fé, e ridicularizar a fé. A ciência e o avanço da ciência trouxe essa ilusão de que logo Deus não fará mais sentido,
porque o homem vai ter explicação para tudo. E o homem vai encontrar solução para tudo. E isso aconteceu, gente. Se isso tivesse acontecido, a gente não teria índices tão grandes de pessoas se convertendo e se voltando para Deus. Mesmo aqueles que têm se voltado para Alá, têm se voltado para falsos deuses, que na verdade são engodos de Satanás, essas pessoas estão em busca de Deus. Porque Deus colocou no nosso coração um desejo de buscar Ele. E elas buscam no lugar errado. Mas a verdade é que elas estão buscando a Deus. Porque há essa sede no coração de todo homem. Pô, Jonas, você não sabia que lá na Europa, se for na França, por exemplo, o ateísmo impera. O ateísmo impera, mas impera também o esoterismo, impera o islamismo, está crescendo em diversos países. Por quê? Porque há essa sede de Deus. Quando muitas vezes, na verdade, o próprio ateísmo se torna, né, uma fé e uma religião, né, tão passível de passionalidade, emoção e fé quanto qualquer religião, né? Então, gente, próximo ponto aqui, ele fala que a gente tem que buscar a santificação. E muita gente foge de falar sobre isso. A gente recorrentemente aqui fala sobre santificação, porque esse tema, ele está no centro da pregação dos apóstolos e também no centro da pregação de Jesus. O que Jesus está falando aqui? Meu filho, meus irmãos, mãe, quem são meus irmãos e minha mãe? São aqueles que obedecem, que fazem a vontade do meu Pai. São aqueles que buscam viver uma vida de obediência. Gente, tem muita gente que quando você fala de obediência, de abandonar pecado, de transformação, já fala logo, isso é pregação moralista. Veja bem, buscar mudança de comportamento com base na força do homem, na minha força, nos meus próprios méritos, eu vou conseguir parar de pecar, isso é o que é moralismo. Mas o Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho diz que a gente vai receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e a gente vai ser testemunha de Jesus. Jesus falou isso. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Quem vai ser testemunha de... O que é ser testemunha? É falar, olha, é real, eu experimentei, eu vi, aconteceu comigo. Aconteceu com quem? Aconteceu com quem foi revestido do Espírito Santo, quem recebeu o Espírito Santo. O Evangelho não prega uma mudança de comportamento com base na minha força, mas com certeza prega uma mudança radical de comportamento com base na ação sobrenatural do poder do Espírito Santo. Então, se alguém vier te questionar, pô, isso é moralismo, está falando de mudanças. Não, não é moralismo, não. Não fui eu, Jonatas, que mudei, não. Sabe o que mudou em mim? Foi o fato de que o Espírito Santo veio, se derramou e operou uma obra lá no fundo do meu coração. E onde havia morte, agora há vida. Onde havia o impulso da carne para o pecado, agora há impulso de vida para a santidade, para a imitação de Cristo, para discipulado, para buscar ser como Jesus foi, enquanto homem aqui. E isso não é moralismo, isso é evangelho. Onde o verdadeiro evangelho é pregado, o Espírito Santo se derrama e vidas são impactadas e transformadas. Porque essa é uma obra sobrenatural. Gente, ninguém pode te convencer a mudar. Ou a obra que está acontecendo na sua vida é uma obra do Espírito Santo que está te conduzindo a uma convicção de pecado, a uma convicção da necessidade de transformação, de mudança, a uma inconformação, a uma inconformidade consigo mesmo. Ou você vai ficar aqui ouvindo e vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, e sua vida vai de mal a pior. E o pecado está te corroendo por dentro, e ele vai destruir a sua vida. Mas a gente crê que aqueles que têm se colocado diante de Deus com o coração humilde e quebrantado, o que ele falou?
resisto aos soberbos, mas aos humildes o Senhor concede a sua graça. Quem tiver humildade, o coração quebrantado, o Senhor vai conceder graça e vai cada vez mais compreender a verdade e imergir na verdade. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:3, ele diz assim, ainda o tema é a vontade de Deus, que a gente está aqui, na intimidade com Deus, é obedecer à vontade de Deus, segundo Jesus. Isso é ser parte da família dele. 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste mundo, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Você quer ser crente moderninho, crente arejado, cabeça aberta, mais esperto que os outros? Aqueles pastores da Oceânica são jurássicos. Não tem nada a ver com o pastor da Oceânica, não tem nada a ver nem mesmo com Paulo. O que Paulo está dizendo é que quem rejeita essa busca sincera por transformação, por santificação, não está rejeitando o homem, está rejeitando a Deus. Quem quer viver uma vida dupla, em que dentro da igreja é alguém sério, comprometido com a adoração, com os eventos, mas no seu dia a dia vive uma vida imoral, promíscua, libertina, liberal, permissiva, aberta, arejada, está rejeitando a Deus, é isso que ele está falando. Está vivendo máscara, falsa religião, não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é o Espírito Santo sendo derramado, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, e vocês vão dizer, olha, eu estou aqui transformado. Eu agora não saio por aí transando com qualquer um, fazendo qualquer bobagem, bebendo qualquer bobagem, pensando qualquer bobagem, me abrindo e acessando qualquer bobagem na internet. Não foi porque nenhum pastor fanático pregou isso do púlpito, foi porque o Espírito Santo desceu sobre a minha vida, e ele mudou de dentro para fora, e eu não me conformo mais com tanta sujeira, porque o mundo está cheio de sujeira, e quando eu olho para dentro do meu coração, eu me identifico. Eu falo assim, eu não tenho nada melhor do que eles. Eu também sou impuro, eu também sou sujo. Lembra da história do Spurgeon? Talvez já tenha sido repetida várias vezes aqui, não é? Ele na porta da igreja e falou para o diácono, bêbado do outro lado da rua, caído na calçada, por lá vai o Spurgeon do outro lado da rua ali, tá vendo? Aí o cara, que isso? Pastor Spurgeon, você é o príncipe dos pregadores, você é um homem de Deus, sábio, profeta. Falou, nada disso. A diferença é que aquele Spurgeon ali ainda não foi visitado pela graça, e esse Spurgeon aqui já foi. Eu não tenho nada de melhor do que ele, nada. O Evangelho é esse poder que nos transforma de dentro para fora, mediante a ação do Espírito Santo. Quem faz a vontade de Deus, quem obedece a Deus, esse nasceu de novo, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, esse é minha família, família de Deus. Família de Deus tem um DNA próprio, tem uma identidade. Qual é a identidade? Ser como Jesus, viver como Jesus, pensar como Jesus, tratar as pessoas como Jesus, amar como Jesus, se doar como Jesus, servir como Jesus. Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem essa preparação, não vai ter encontro com o Senhor. Sabe por quê? Porque toda vez que você abandona algum pecado, toda vez que você decide ter essa atitude que Esdras teve,
obedecer, buscar de todo o coração. Toda vez que você se coloca nesse lugar de cristão verdadeiro, que leva a sério o evangelho, você expõe a derrota de Satanás. Você expõe a derrota do inimigo do povo de Deus. Você expõe o fato de que a morte não tem mais poder sobre você. Você expõe o fato de que o evangelho é real. Você sabe o que faz? Enche o mundo de esperança. Enche a sua família de esperança. Enche o coração das pessoas à sua volta de esperança, que elas olham para você e dizem assim: poxa, então é possível mudar. Eu não preciso morrer desse jeito. Eu posso experimentar também mudança e transformação. Quer ter intimidade com Deus, fazer parte da família, do círculo mais íntimo de intimidade dele? Persiga uma vida santa, mas na dependência do poder do Espírito Santo, não da dependência do seu braço, da sua força, do seu querer meramente. Nós já estamos falidos e derrotados moralmente. Se não for pelo Espírito Santo, se for pelo legalismo, você pode até conseguir convencer e sustentar uma aparência durante algum tempo, mas logo, logo você vai cair. Às vezes você vê aqueles caras super legalistas, né? Cara legalista, não pode nada, proíbe tudo, julga todo mundo, e ele consegue né, igual os fariseus, né? Com o esforço dele, ele consegue passar uma imagem de piedade, de ser um cristão sério e tal. E aí, de repente, um ano depois, o cara cai num pecado seríssimo. Você fala: peraí, como é que esse cara caiu nesse pecado? Esse cara era tão santo. Pô, o cara não faltava uma reunião de oração, a oração dele era mais bonita da reunião. O problema é que ele não entendeu a graça. Ele estava tentando viver um evangelho com base nos seus próprios esforços, com os méritos dele mesmo. Mas quando a gente entende a graça e o que o Espírito Santo veio fazer, aí a gente obedece pela graça, com alegria, e a gente passa a dar frutos. E por fim, exatamente esse ponto, terceiro nível aqui do cumprimento da vontade de Deus em Esdras, é que ele passa então, depois de conhecer e de obedecer, ele passa a ensinar. A palavra, o verbo ensinar aqui, na verdade, representa toda a ação evangelística ou que a gente faz para fora. A nossa fé sempre extravasa. Ela sempre impacta as pessoas da nossa volta. Quer a gente saiba disso ou não, tenha consciência disso ou não, procure fazer isso ou não. Se você está levando o evangelho a sério, tem tido experiências sérias com Deus, existem pessoas à sua volta que estão testemunhando isso, estão sendo impactadas pelo seu testemunho. E mais do que isso, você está sendo preparado, e Deus está preparando o seu coração e te lapidando para você ser usado por Ele. Seja na pregação, seja numa célula, seja como missionário, num projeto missionário temporário ou definitivo, seja na sua sala de aula, você começa a ensinar a palavra, você está tão impregnado dela que ela é natural para você. Você falar dela, você está preocupado com ela. A fé verdadeira que o mundo precisa, ela sempre extravasa. Se você tem buscado uma vida de obediência, uma vida de correção, uma vida de conhecimento cada vez mais profundo de Deus e da palavra dele, isso tudo vai repercutir na vida das pessoas, vai impactar a vida das pessoas. Às vezes vai causar incômodo na vida das pessoas, vão ficar incomodadas, porque você não comunga mais de algumas coisas. Mas amém. Felizes são vocês quando por minha causa os injuriarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Quem prometeu isso foi o próprio Jesus. Nunca subestime o impacto que a sua vida causa na vida das pessoas, tanto positivo quanto negativo. Às vezes você pensa assim: pô, estou caindo nesse pecado, mas sabe como é que é? Um pecado íntimo meu aqui, ó, entre eu e Deus, e pô, não estou impactando a vida de ninguém, não estou influenciando ninguém. É mentira. Se você está calentando, você fraquejando, você na carne, você vai acabar expressando essa vida na carne, essa vida entregue ao pecado.
outras pessoas vão ser influenciadas por isso, direto ou indiretamente. Olha as histórias na Bíblia, todas elas mostram isso para a gente. Os pecados de Davi repercutiram na vida dos filhos. Por outro lado, se você tem levado Deus a sério, se você tem levado a missão às últimas consequências, você está impactando a vida também de pessoas positivamente. Pessoas estão querendo buscar mais a Deus porque estão olhando para a sua vida e você está sendo inspiração para elas. Não é inspiração de perfeição, não, porque por mais que a gente esteja na presença de Deus, a gente continua imperfeito. É inspiração de seriedade, de coerência, de busca. As pessoas olham, Jonatas, eu não sei se a vida dele, eu vejo tanta falha, mas eu percebo ao mesmo tempo uma preocupação, um zelo, um cuidado de consertar as coisas. Vocês podem se ver basicamente de duas formas. Vocês podem se ver assim, eu sou adolescente da igreja, né, oceânica, eu não bebo, não fumo, não cheiro, não transo. Eu frequento a igreja regularmente, eu até sei algumas músicas, às vezes eu até canto um pedaço delas. E não falta um culto, não falta uma célula do UP, né? E pronto, tá aí. Com isso eu fico bem na fita com meus pais, fico bem na fita com a igreja, fico meio com aquela consciência religiosa em paz, né? Nada me incomoda, tranquilo. No entanto, você, ao mesmo tempo, se sente tão frio e distante de Deus, você se sente tão fora de uma fé viva que produz fruto, mas você pode também ser um adolescente apaixonado por Jesus. Um adolescente ou jovem cheio do Espírito Santo e que busca viver como servo, busca viver uma vida que dá frutos, uma vida que influencia, que abençoa, que traz paz para o coração das pessoas à volta, que reconcilia onde há intriga, uma vida que é sábia para se posicionar com firmeza e que tem coragem para se posicionar diante da opressão que a nossa cultura tem exercido sobre os jovens cristãos. Qual é o jovem que você quer ser? Que tipo de vida você quer levar diante de Deus? Uma vida morna? Uma vida infrutífera, que vai cumprindo uma assiduidade religiosa que não tem nada a ver com o projeto de Jesus? Ou você quer hoje falar assim, olha, eu estou cansado de ser apenas um religioso do UP, ou da Oceânica. Eu quero, Jesus, viver uma vida intensa na tua presença. Eu quero olhar para a minha vida e ver os frutos de alguém que decidiu fazer a vontade do Pai, de alguém que decidiu viver uma vida que te agrada e que te glorifica, de alguém que decidiu ser família de Deus, agir como família de Deus, pensar como família de Deus, fazer publicações na internet como família de Deus, se vestir como família de Deus. Porque a nossa cultura não está preocupada com isso, não. Ela se veste, ela pensa, ela posta com base apenas na sua própria vaidade e glória. Mas a gente que é família de Deus é chamado a fazer a vontade dele. Amém? Feche seus olhos. Senhor, quero colocar diante do Senhor nossa vida aqui, Pai. Estamos diante da tua palavra, que foi tão clara, Senhor, em nos alertar para a possibilidade de a gente viver no meio da multidão sem ser família tua. Viver uma vida distante, fria, religiosa. Não é isso que a gente quer, Senhor. A gente quer viver como família tua, como filho teu, adotado, que cada vez mais está aprendendo a ser íntimo dessa família de Deus, Senhor. A gente quer se sentir à vontade na tua presença. A gente quer submeter, Pai, nossos pensamentos. A gente quer submeter nossos valores, nossos princípios, nossas decisões, nossas escolhas ao teu Espírito Santo. Porque a gente acredita nesse poder do Espírito Santo, que pode nos fazer testemunhas vivas, onde quer que a gente esteja vivendo, morando, estudando, trabalhando,
que ali, Senhor, a gente seja uma luz no meio das trevas, como a gente foi chamado a ser como igreja. Dá a cada um de nós um coração humilde, quebrantado, para ouvir a Tua palavra com humildade suficiente, para deixar ela entrar e operar a transformação que ela quer causar nos nossos corações. Em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.